Boa noite a todos, a paz do Senhor. Glórias a Deus, dando continuidade a essa nossa série de estudo nos Evangelhos, já quase terminando Atos, para a glória de Deus. Então, Atos capítulo 18, nesse primeiro momento nós vamos ler até o versículo 6. Posteriormente, após a nossa leitura aqui em pé, nós vamos orar e aí nós completamos a leitura. Então, Atos, capítulo 18, primeiro versículo. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era fabricante de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Até aqui, vamos orar. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor venha, através da sua palavra, falar aos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, encontre nos nossos corações um terreno fértil, que ela cresça, multiplique, transformando as nossas vidas, nos alinhando segundo a tua vontade para a glória do teu nome, Senhor. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo nos revele o que a tua palavra tem para nós, Senhor. É o que nós te pedimos no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós já vimos que o texto, ele é uma continuação direta do que nós vimos na semana passada, porque Paulo estava em Atenas e agora nós vimos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, que é a igreja dos Coríntios, a quem será destinada as cartas 1 e 2 Coríntios. Nós já estamos vendo nessa segunda viagem missionária de Paulo quase todas as igrejas que serão posteriormente alvo das suas cartas. Então, nós já vimos na semana passada Filipe, nós já vimos os Gálatas, e agora nós estamos em Coríntios. Depois nós vamos ver na leitura do capítulo mais uma igreja a qual será endereçada também uma carta. Também já vimos Timóteo, a qual também serão endereçadas cartas paulinas. Então, quando nós vemos as cartas de Paulo, e nós lemos lá aqueles problemas que são apresentados, são nessas igrejas aqui, igrejas comuns, que obviamente por ter pessoas têm problemas, mas que o Espírito Santo vai solucionando, trazendo solução. Calma, não é para me buscar não, foi o carro que passou ali. E dando continuidade, depois chegou em Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Falou assim, Cláudio, né? Que moral tem esse Cláudio para mandar todos os judeus saírem de Roma? Ele era simplesmente um imperador. Então, há muitas divergências históricas do porquê isso aconteceu, mas provavelmente porque o povo judeu sempre foi considerado pelo Império Romano como desordeiro, porque eles não se adequam aos costumes que eram daquele povo, eles não se rendem aos deuses e costumazmente levantam rebeliões, e não só isso, também perturbam as autoridades com seus problemas pessoais. Nós vamos ver isso mais para frente, que a autoridade local sempre é perturbada com os problemas dos judeus, que eles sempre levam para tentar solucionar. Por quê? O povo judeu ainda não se acostumou, em não ter a sua soberania, sua nação soberana. Então, espalhados
dentre as nações, ou até mesmo na sua nação mãe, eles não se acostumam com o Império Romano ditando. Então, numa das suas indas e vindas, o imperador simplesmente decidiu que ele não queria mais ver a cara de judeu nenhum na capital. Então, vamos trazer para a nossa realidade. A presidência da República, quem estivesse no poder, olhava para um grupo de cidadãos, no caso os judeus, e falava, olha, não aguento mais essa raça aqui, tira todo mundo daqui de Brasília e eles que se espalhem. Então, o que aconteceu com aquele pessoal que morava ali na capital, em Roma? Tiveram que ir para outras cidades. E assim aconteceu com Áquila e Priscila. Eles estavam na Itália, estavam em Roma e tiveram que sair dali, porque foram expulsos. Todos os judeus foram expulsos. E provavelmente, se insistissem em ficar, seriam mortos. E ali, Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão. Qual profissão? Que era a de fabricantes de tendas. Que, se a gente olhar hoje em dia, fabricantes de tendas são uma coisa que não... quase como miserável. Mas vamos lembrar que naquela época as peregrinações eram muito importantes. Não só as peregrinações, as tendas eram usadas, as casas ainda as utilizavam também, então era uma profissão boa. Não era tão benquista, mas também não deixava ninguém passando fome. Paulo junta ali com eles, olha, nós temos a mesma profissão, eu estou aqui nessa cidade, nós vimos que ele saiu quase que expulso também de Atenas, então vamos ficar aqui juntos, vamos trabalhar juntos, eu vou continuar pregando o Evangelho, e aqui nós vamos começar uma igreja, que é onde nós vamos a igreja de Corinto nascer dessa união aqui. E qual é a importância de Lucas destacar isso? Que Paulo era um homem trabalhador. Porque constantemente Lucas sempre vai deixando, através desses escritos, o quê? O caráter dos servos de Deus. Paulo não demonstra em nenhum momento, e assim como Pedro também não demonstrava lá atrás, atitudes de falsos líderes religiosos ou dos líderes comuns religiosos da época que geralmente enriqueciam através da fé que eles pregavam, da fé que eles defendiam e professavam. Ao contrário, o que nós temos visto é que os crentes, por causa da sua fé, têm perdido suas coisas. Eles perdem suas propriedades, eles são expulsos de casa, eles perdem suas vidas. Então Lucas vai colocando, olha, não há nesses homens nenhuma malícia. Eles não estão pregando algo para enriquecer as custas disso, mas ao contrário, é por amor a essa pregação que eles têm perdido tudo. Então Paulo, através do seu modo de vida, vai demonstrando trabalho, esforço, ele vai trabalhar com eles. E aqui não podemos deixar que haja um exagero também em dizer que todo pregador não pode ser sustentado, porque nós vamos ver mais para frente que quando os seus comissionários ali, Silas e Timóteo, chegaram, versículo 5 da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, ou seja, quando eles chegaram lá, começaram a trabalhar e assim sustentaram Paulo para que ele continuasse a pregação. Então não há certos ou errados em o pregador, o líder da igreja, ser sustentado pela igreja. A questão vai ser o quê? O caráter do homem de Deus. E aqui nós vimos o quê? Paulo utiliza tanto do seu trabalho físico quando necessário, mas também dos recursos que lhe são dados para pregar o Evangelho de Deus. Então, quando era necessário trabalhar, ele trabalhou. Posteriormente, quando chegaram os outros irmãos, ele dedicou-se exclusivamente à pregação do Evangelho. Aí a gente vai ver o primeiro problema, versículo 6. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Que confusão foi essa? A confusão foi que, dedicando-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, os judeus não aceitaram a pregação. E nós vimos que a oposição judaica não é somente pregar e ele fala: olha, não vou com a tua cara, Paulo, não estou gostando do que você está pregando, vai para longe daqui. Não, nós vimos que é uma perseguição mesmo. Eles batem, eles arrastam, eles tentam condenar à morte. E Paulo, no seu momento de fúria, de fato, porque pela rejeição do Evangelho, ele lança sobre ele essas palavras pesadas, mas que não são pecaminosas, porque o próprio Jesus Cristo já havia dito sobre isso. Chegou numa cidade, rejeitaram o Evangelho, não leva nem o pó, vai embora.
A verdade é que muitas das vezes isso foi criado também, tanto nos dias de hoje, por esse falso Deus que foi criado, que é um Deus que passa a mão na cabeça de todo mundo, de que a pessoa pode fazer o que quiser e nenhuma palavra de juízo pode ser lançada sobre ela, porque Deus é amor, Ele perdoa tudo. Não é bem assim. De fato, Jesus Cristo nos ensina o quê? A não levarmos julgamento sobre os nossos irmãos, pois seremos julgados também da mesma forma. Mas quando você apresenta a palavra de Deus, aponta a palavra de Deus àquela vida, você não está trazendo um julgamento hipócrita sobre a pessoa, nem jogando um peso sobre ela acima. Não, você está pregando a verdade do Evangelho. Paulo foi lá e pregou a verdade do Evangelho. Jesus Cristo, o Senhor, provavelmente falou o que ele já tinha falado antes, que os judeus mataram, assassinaram. Esse é o Deus Todo-Poderoso que veio da terra, pregou o Evangelho. Eles rejeitaram. Ele disse o quê? Caia sobre vocês esse sangue. Não sabemos se fazendo menção talvez ao assassinato que eles fizeram do próprio Jesus, ou seja, da mesma forma que vocês fizeram que vocês sejam assassinados, ou talvez no momento de fúria, mas são palavras duras sim, para demonstrar a seriedade da pregação do Evangelho de Deus. Nós às vezes tratamos o Evangelho de Deus como se fosse uma ideologia qualquer que a gente está pregando e tentando convencer alguém. Nós estamos falando da verdade que veio dos céus. A alma que rejeita isso traz sobre si não somente o peso do pecado que ele já tinha, que já iria condená-lo ao inferno, mas também o castigo de ter ouvido a pregação do Evangelho e ter rejeitado. É algo seríssimo. Nós, às vezes, quando pregamos, e falamos para alguém, levamos o Evangelho para alguém, não devemos julgar quem serão aqueles a quem Deus vai chamar ou não, mas geralmente a gente prega, tadinho, ele não entende, ele rejeitou. Não, ele está rejeitando a verdade que vem dos céus. Ele está endurecendo o coração dele contra o Filho de Deus. Isso é seríssimo. É seríssimo. E isso mostra também o amor de Deus por nós, porque nós um dia também rejeitamos essa mensagem tão sacra e santa. E ainda assim o Senhor Jesus nos salvou. Então, o que Paulo estava demonstrando, isso aqui podemos dizer que era uma linha em que Paulo ainda estava e que agora se arrebenta, porque a gente vê que sempre que Paulo chega a uma cidade, para quem primeiro ele vai pregar? Ele sempre dedica a pregação primeiro aos judeus. Ele vai primeiro na sinagoga, ele leva aos judeus. O que ele está falando, está querendo dizer mais ou menos aqui o quê? Quer saber? Já chega, eu vou me dedicar só aos gentios, eu desisti de vocês. Desisti de vocês. Não dá mais. Vocês são um povo muito duro. Vocês são um povo de coração muito rebelde. Eu desisto de vocês, eu vou pregar só para os gentios agora. A gente vai ver que na verdade não, porque ele vai pregar também em outras sinagogas. Mas foi ali um momento. Ele falou, olha, não quero mais saber de judeu, agora é só gentio. Só vou me levar para gentio. Paulo, um ex-fariseu falando isso é um momento de angústia tremenda. Porque ele está pregando para o povo de Deus e o povo de Deus está rejeitando a palavra de Deus. Isso aqui é um momento de angústia tremenda, ele dizer que prefere pregar para o gentio do que pregar para o judeu. Por isso a palavra é pesada, porque ele está angustiado. É angústia no coração dele, como é que eles não conseguem ver? Como é que eles não conseguem ver que essa palavra que nós lemos aqui na sinagoga todo sábado aponta para esse Cristo que eu estou pregando aqui? Eu não consigo entender. E nesse momento de fúria ele bate o pé, tira a poeira e fala, não quero levar nem a poeira desse lugar, e a partir de agora eu vou pregar só para gentio. Estou cansado desse povo. Mas vamos lá, versículo 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo. Justo era o apelido, que era temente a Deus, ou seja, era um judeu, e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, olha só, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, se Paulo, no versículo 6,
chegou a um esgotamento tão grande de falar que não ia mais saber de judeu, que não ia mais não sei o quê. Deus traz o quê para ele? Deus traz o refrigério. Porque em outra sinagoga, o líder da sinagoga se converteu. E aí Deus fala, quase que esse não tem medo, está falando, calma, Paulo, eu estou no controle. Calma. Nós, como servos de Deus, e isso é importante, a palavra de Deus, desde o Gênesis, nunca escondeu a fraqueza dos servos de Deus, mas ao contrário, as expõe, até mesmo aquelas que, se você, quando está trazendo um relato sobre uma pessoa, você até esconderia e enalteceria somente as qualidades, mas a palavra de Deus nunca fez isso, justamente para mostrar que o ser humano é falho, o ser humano é limitado, o ser humano é imperfeito, somente Deus tem poder para realizar tudo conforme a sua própria vontade. O ser humano é falho. Paulo chega quase que num esgotamento emocional e olha e não vê mais esperança para o povo judeu. Ele fala, agora é só para os gentios, eu não vejo mais como essa gente pode alcançar. E vem o Espírito do Senhor e faz o quê? Salva a alma de judeus. Salva a alma do líder da sinagoga. Fala até ele, não tenha medo, continue falando, não fique calado. Em outras palavras, não deixe de pregar. Continue pregando a todos. Não deixe que esse esgotamento, que isso que está no teu coração, que seja uma barreira ao que eu tenho para a sua vida. Se acalme, eu estou no controle de tudo. Servo de Deus precisa, muitas das vezes, mesmo nos momentos onde parece que nada está dando certo, onde parece que a obra de Deus não está, confiar, Deus está no controle de tudo. E nesses 18 capítulos que nós vimos, o que Lucas está nos apresentando em todo momento, desde a fundação da igreja até os piores momentos de perseguição, de batalha e de angústia, Deus permanece no controle de tudo. Ele está conduzindo a sua igreja para onde Ele quer. E o que Ele deixa aqui? E isso é maravilhoso. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal, porque tenho muita gente nesta cidade. Tenho muita gente nessa cidade. Que gente? Se o evangelho está chegando agora. Os salvos a quem Deus vai chamar, tenho muita gente nessa cidade, ou seja, continue pregando, eu tenho os meus eleitos nessa cidade. E eu quero que o evangelho chegue a eles através da sua palavra. Continue pregando. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar o evangelho para que os eleitos de Deus, as ovelhas do Senhor, ouçam a voz do seu pastor e voltem para Ele. Porque Deus tem os seus eleitos em todos os lugares e não compete ao pregador, e quando digo pregador não estou falando só ao pregador que está no púlpito, mas nós que levamos o evangelho em casa, na rua, não compete a nós tentar decidir quem são os eleitos do Senhor. Olha, esse não tem mais jeito, esse tem não. Continue pregando. Tenho muitos aqui. Quem? Paulo não sabe, mas Paulo tem que continuar pregando. Porque na sinagoga tem aqueles a quem Deus quer salvar. E entre os gentios tem também aqueles a quem Deus quer salvar. Então Lucas vai demonstrando o quê? A obra é exclusivamente do Senhor. Se dependesse dos apóstolos no início, o evangelho não chegaria aos gentios. Nesse momento aqui de raiva, talvez dependesse de Paulo, não pregava mais para judeu. Mas a obra é do Senhor. Sempre foi, sempre será do Senhor. Versículo 12. E importante nós vemos aqui também que o versículo 11, assim Paulo ficou durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Essa segunda viagem que nós estamos acompanhando, ela ocorre entre um período de mais ou menos 3 anos. Então, aí, quando a gente lê um capítulo para o outro, parece que é de um dia para o outro, né, que está acontecendo tudo isso. Mas não. É tempo que está sendo dedicado ali. Muito tempo pregando, muito tempo sendo perseguido, muito tempo sendo maltratado, muito tempo sendo caçado. Então, quando a gente olha a gente vira uma página para outra, parece tão rápido, foi de uma semana, de uma quarta para outra, que isso aqui aconteceu. Não, são anos, e de um versículo a outro, 1 ano e meio, para nós vermos o tempo que está passando, e a dedicação do servo de Deus nisso. Versículo 12, sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal.
fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Ou seja, eles estão dizendo, olha, nós temos a nossa fé, é uma fé reconhecida por Roma, e ele está deturpando a nossa fé, está a ensinando contrária à lei. Nós queremos que ele seja julgado por isso. E, novamente, eles levam até a autoridade. Aqui nós vamos ver todos os tipos de perseguição que o crente pode enfrentar, quase que compilados aqui. Primeiro é que é a perseguição popular mesmo. Quando o povo não aceita a mensagem do Evangelho, seja por religiosidade, seja por costumes, ou seja porque realmente o Evangelho ofende. E nós vimos na semana passada que sempre ofende. O Evangelho sempre vai ofender aquele que está errado, porque um dia nos ofendeu também. Quando nós estávamos na bebida, veio o crente chato dizer que não podia isso ofende. O que esse cara está querendo dizer da minha vida? Eu trabalho, pago meus impostos, não sou bandido, não sou marginal. O que ele está se metendo? Dizendo que o meu modo de vida é errado. Aqueles que tinham suas antigas religiões. Que esse cara chega aqui dizendo que o meu Deus, aquele que eu adoro, é errado e só o dele é verdadeiro? Sempre que estamos nas trevas e acende-se uma luz de repente, aquilo incomoda. O Evangelho incomoda. E vai continuar incomodando até quando nós já estamos na maturidade cristã. Por quê? É necessário sempre estarmos nos renovando. Então incomoda. Então os judeus incomodados com aquilo, com a sua natureza pecaminosa, não querendo aceitar que aquilo que eles acreditavam ser por certo era de fato certo, eles tentam fazer uma coisa. Eles pegam um judeu, ou seja, um irmão de fé, de nascença, levam até a autoridade gentia, que eles tanto desprezavam, e esperam que essa autoridade o condene à morte. Bem parecido com o que fizeram com Jesus. Não podiam matar, levaram para a autoridade e insistiram para que a autoridade condenasse à morte. E como todo bom romano, Galho vai fazer quase que a mesma coisa que Pilatos o fez. Quando Paulo, versículo 14, quando Paulo ia começar a falar, ou seja, quando ia começar a se defender, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixas de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Quase como Pilatos, né? Falando, gente, eu não vejo acusação contra esse homem. Vocês só vêm com essas coisas chatas. Né? Versículo 15. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. Lavou as mãos. Falou, se resolvam vocês mesmos. A gente olha assim, esse homem é bonzinho. Não, ele sabe que vão acabar matando Paulo. Então, se ele se importasse mesmo, falar, vamos acabar com isso aqui, não vejo acusação contra ele, não quero mais que importunem esse homem. Mas o que ele falou, na verdade, foi, problema de vocês, não me perturbem com as suas coisas, não me interessa, não tem a ver com a minha legislação, eu não me importo com a sua fé, não gosto de vocês, se resolvam. E Paulo não teve tempo nem de fazer uma defesa acreditando que talvez seria um julgamento sério. Versículo 16, e mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Pensaram assim, vamos pegar o chefe da sinagoga, que aceitou esse pregador aqui dentro, espancaram ele na frente do tribunal para talvez pensar, para o juiz, para a autoridade da cidade descer e falar, gente, que isso? Vocês estão espancando um homem aqui. E ali eles utilizassem aquilo para fazer a balbúrdia. Falar, a culpa é sua. Você não quis castigar esse pregador que chegou aqui causando problema. Essa bagunça aqui. Mas o que? O homem não deu a mínima. Tinha uma pessoa sendo espancada na porta do palácio. Ele não deu a mínima. Geralmente, quando nós observamos, principalmente os países onde há uma grande perseguição, até mesmo quando a lei do país não persegue os cristãos diretamente, as autoridades perseguem se fazendo de cegas a violência que o povo faz contra os cristãos. Isso acontece na Índia. Não há nenhuma lei
que leve a autoridade a matar cristãos ou a prender cristãos, mas eles veem a população estuprando mulheres, invadindo, queimando igrejas, arrastando e matando crentes. Nada acontece. Não me interessa. O cristão é um subcidadão, que está abaixo do sub, do sub, do sub. Se estiver sendo espancado na frente do guarda, ele vai olhar, o que é isso aí? Ah, estão batendo num crente. É assim que acontece. E isso nos serve de alerta para não depositarmos nossas esperanças em governos humanos. Porque constantemente, eles simplesmente, quando não são eles mesmos os principais perseguidores, mas quando não são, estão queimando igrejas. Estão xingando crente na internet. Agora vai um crente levantar juízo contra um romano. Vai um crente hoje levantar alguma coisa contra eles. Vai preso, processado, vai levado embora, a igreja é fechada. Vai fazer o contrário. Sempre foi assim e vai continuar sendo. A igreja nunca será de fato aceita por esse mundo. Nunca. Por isso Deus envia essas palavras a Paulo: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Não fique calado. Deus não diz para ele: olha, as coisas vão melhorar, não se preocupe, o povo vai se converter. Não, ele diz: não tenha medo e não fique calado. O que a igreja durante todos os séculos, a igreja séria de Cristo Jesus, que defende a palavra de Deus, que prega o evangelho, precisa fazer: não ter medo e não ficar calada. A igreja que se cala perante o mundo é a única igreja que o mundo aceita, mas em contrapartida é uma igreja que será rejeitada por Deus. A igreja que se cala perante o mundo, querendo a amizade do mundo, geralmente não a tem. E ainda assim, tenta sempre compensar. Não adianta. Nós sempre seremos perseguidos. Talvez não uma perseguição física, mas haverão outros métodos de tratar o crente como um cidadão esquisito, um cidadão ultrapassado, um cidadão estranho que prega coisas esquisitas, que é uma pessoa inconveniente, e sempre o será assim. E sempre que a igreja tenta se desvencilhar essa imagem do mundo, tentando parecer-se agradável e boa a esse mundo, fazendo amizade com o mundo, cria inimizade para com Deus. Porque luz e trevas não se juntam. Isso é natural. A inimizade do mundo contra a igreja é natural. Nós já devemos esperar ela. Esperar ela no trabalho, esperar ela onde nós estudamos, esperar no dia a dia, esperar dentro de casa. Esperar até mesmo daqueles que são mais próximos a nós. Paulo não está sendo atacado pelos romanos. Ao contrário, o romano não estava nem querendo saber do que ele estava fazendo. Ele está sendo atacado pelos próprios judeus. A perseguição sempre fará parte da história da igreja. Sempre fará. Quando não está fazendo, é porque a igreja está fazendo alguma coisa errada. Se o mundo olha para a igreja e acha ela: oh, que povo legal, rapaz, que povo gente boa, que gente legal, olha, eles pregaram que a minha vida toda está errada, mas ai, que povo bom. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se a igreja prega a verdade, Deus salvará os seus escolhidos através dessa pregação. Mas também todos aqueles que rejeitam o evangelho de Cristo Jesus vão se voltar contra a igreja. Desde da mais baixa população até as mais altas autoridades. Sempre. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Até aqui, Lucas nos apresentou o início da igreja de Corinto, que é uma igreja muito importante, né? Que nós o sabemos no Novo Testamento. Nos apresentou, e depois nós vamos ver o quão esse casal continua importante, Áquila e Priscila, grandes servos do Senhor.
Nos mostrou todo o trabalho de Paulo, não somente sua profissão, mas também demonstrando a pregação, entre outras coisas, mas vem trazendo para nós, desde o princípio até agora, o quê? A honra da igreja, a defesa da honra desses que são chamados cristãos. É um povo que não causa mal algum à sociedade de sua época, e ainda assim são perseguidos, e ainda assim são maltratados. Isso para quê? Para que o leitor da época, que chegasse diante, olhasse o que é falado em volta. O que é falado em volta por romano da época? Isso eu me refiro a todos os cidadãos das províncias também romanas. Esse povo crente tem que ser um povo muito ruim, porque o império todo está atrás dessa raça. Esse pessoal deve estar trazendo alguma perturbação. Nem os judeus aguentam essa gente. Olha que ninguém gosta de judeu. Para o judeu não gostar desse pessoal, esse povo deve ser um povo muito ruim. Vou imaginar as fofocas. Queimaram um cara, queimaram um cristão ali. Mas deve ser um povo muito ruim. Quando se depara com o relato de Lucas, o leitor vê. Eles não fizeram nada para merecer isso. Foram lançados no Coliseu. Estão sendo assassinados. Estão perdendo suas propriedades. Esse homem Paulo, que está todo mundo falando, que vão condená-lo à morte. Ele é um homem bom, ele é um homem trabalhador, ele é um homem honesto. Essa defesa da honra da igreja é importante. Serve, obviamente, como parâmetro para nós, igreja, olharmos essa igreja primitiva e aprendermos com ela nesses primeiros passos, tentarmos voltar sempre. Mas também para aquele que não conhecia a igreja de sua época, para ver que esse povo que está aqui não é perseguido por ser um povo mau caráter, não é perseguido por ser um povo que cria desordem, e esse é o problema que nós podemos encontrar nos dias de hoje. Muitas das vezes o crente é perseguido, mas não por ser crente, é perseguido porque é uma pessoa ruim. É perseguido porque é um 71. E não por ser crente. Aqui nós estamos vendo um povo que é crente. Estão sendo perseguidos não porque criam arruaças e problemas para o povo que está ao redor. Eles estão sendo perseguidos porque são fiéis à palavra de Deus. E por isso estão sendo perseguidos. E o texto vai nos mostrar o quê? Que mesmo diante de toda essa perseguição, mesmo diante de toda essa tribulação, o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. O Senhor permanece com a sua igreja. Sempre. Sempre. Versículo 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Que voto? A Bíblia não nos apresenta que voto foi esse. Só sabemos que ele fez um voto para com Deus e era um costume judeu, ou rasgar as vestes, ou fazer esses atos simbólicos, visíveis, para demonstrar a integridade daquilo que ele está falando. Então ele fez um voto para com Deus, talvez um voto de que não cometeria mais não proferiria mais palavras que ele proferiu, dizendo que não pregaria mais a judeu. Não sabemos. Sabemos que ele fez um voto para com o Senhor. Versículo 19. Chegaram a Éfeso, para quem será enviada a carta aos Efésios, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Versículo 20. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para a Antioquia. Parando só um minutinho aqui. Não vou mais pregar para judeu nenhum, só quero saber de gentio. Olha como o Espírito Santo vai acalmando as coisas.
A vida do servo de Deus, e Lucas vem demonstrando isso, a vida do servo de Deus não pode ser guiada somente pela sua vontade momentânea. E louvado seja Deus, e a palavra de Deus nos diz isso, né? O nosso Deus, nele não há sombra de mudança, não há variedade. Nós, como seres humanos, temos muitas variedades, né? Hoje eu acordei atacado. Já imaginou se o seu Deus, com todo o poder que ele tem, fosse assim? Se o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, que tem o poder de tirar a vida e dar a vida, que governa a natureza, que governa o universo, acordasse um dia, ele não dorme, mas dando um exemplo, acordasse um dia e dissesse, hoje eu estou... O nosso Deus é perfeito. Nós temos essas sombras, nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos medos. Paulo estava com medo. Como a gente sabe disso? Porque o Senhor disse para ele, não temas. Nós somos fracos e falhos e sempre o seremos. Às vezes o crente, muitas das vezes desiste da obra de Deus porque a tribulação, a angústia vem sobre o coração dele e bota ele lá embaixo. Nós somos seres humanos, isso vai acontecer constantemente. Teremos momentos de angústia, teremos momentos de dor, teremos momentos de medo, teremos momentos de frustração, onde eu quero pegar aquilo que eu estou fazendo, seja pregando, seja evangelizando, eu saí evangelizando a todos e ninguém dá a mínima que eu estou evangelizando, eu falar, quer saber, eu não prego, não faço mais isso. Haverão momentos em que nós passaremos por isso. As angústias da alma vêm. Nós somos seres humanos frágeis. E Lucas coloca a fragilidade de Paulo para mostrar que ele é um homem como nós. Mas o que faz diferença na vida desse homem? Faz diferença o Deus Todo-Poderoso o capacitando, o seu Espírito Santo guiando essa obra. Isso que vai fazer a diferença. Não é a força da igreja. Desde o princípio, a igreja vem crescendo não pela sua própria força, porque nós temos visto que a força maior, força física, é a força do perseguidor, que tira a casa, que espanca, que maltrata. Não é pela força física, não foi um movimento político, porque os políticos e as autoridades não estavam se lixando para os crentes, não veio da mão humana, os crentes não eram amigos do imperador, e aí o imperador favoreceu, não. Todos os ventos estavam contrários, mas a obra era do Senhor, e Deus a fez, a cumpriu, como sempre o fará. O mundo pode tentar, de todas as formas, acabar com a igreja, acabar com a vontade do Senhor, mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo, jamais. Então, se o crente, naquele momento, via todo um império contra ele, e os crentes hoje poderão ver o mundo inteiro conspirando contra, devemos lembrar, a obra é do Deus Todo-Poderoso. Ele está à frente. E Ele conduzirá tudo conforme a sua vontade. Nem mesmo Cláudio, nem mesmo os imperadores, nem mesmo as autoridades conseguem impedir a obra do Senhor. Nada para. Nada para. Nem a fraqueza do servo, nem a fraqueza do pregador, nem a fraqueza do crente. Porque é na nossa fraqueza que Deus vai mostrar que a obra é dele, não nossa. Por isso, se Paulo fizesse tudo com a sua própria força, e nós não tivéssemos esses relatos aqui, Paulo é o cara. E obviamente nós sabemos que ele é um homem excepcional. Mas olhando, nós não podemos continuar a obra que aquele homem começou, porque ele era perfeito, nós não somos. Mas ele era um homem imperfeito, assim como todos os crentes de sua época. Mas Deus cumpriu a sua vontade na vida deles, os capacitou através do seu Espírito Santo, e o mesmo Deus permanece hoje capacitando a sua igreja e os seus servos para pregar o Evangelho, e mantém a sua igreja verdadeira firmada na rocha que é Cristo Jesus. Versículo 23.
Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia, para onde serão escritas as cartas aos Gálatas, e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aqui nós vamos ser apresentados a esse homem Apolo, que foi ao lado de Paulo, um dos maiores pregadores de sua época. Há fortes correntes teológicas que acreditam que ele tenha sido o autor do livro de Hebreus, a qual, pela própria Bíblia, nós não temos base de saber quem foi o próprio escritor, porque ninguém o assinou. Mas há uma forte corrente teológica que crê que a autoria de Hebreus é dele, justamente porque aqui foi falado, ele é um homem muito culto. E o livro de Hebreus é o quê? É o escritor pegando todo o Velho Testamento e destrinchando como o Velho Testamento se cumpre em Jesus. Então ele vai pegar os sacrifícios, o sumo sacerdote, ele vai pegar tudo o que havia no Velho Testamento e mostrar, olha, tudo isso aqui aponta para esse Jesus. E se enquadra, no que esse homem Apolo apresenta. Ele era um homem culto, ele tinha grande conhecimento do Velho Testamento, ou foi um discípulo de João, ou aprendeu de algum dos discípulos de João, porque ele pregava o batismo, mas ele tinha uma certa ignorância quanto a... como é que nós podemos dizer? Quanto ao cumprimento daquilo que ele pregava. Então, a princípio, nós não podemos saber se ele falava sobre Jesus, mas não sabemos, talvez, se ele não entendia muito bem sobre a ressurreição, ou se ele ainda acreditava que viria algum, mas ele pregava o que João Batista ensinou. Então, Priscila e Áquila, ouvindo aquilo, falaram, esse homem tem grande entendimento, mas ele ainda não entendeu esse pequeno aspecto. Chamaram ele, olha, irmão, isso aqui que o senhor está falando, e acrescentaram. Paulo e Apolo, os maiores pregadores do evangelho de sua época, foram auxiliados por esse casal aqui, que a princípio nós não vemos nenhuma manifestação milagrosa na vida deles, nós a princípio não vamos ver mais para frente grandes participações, mas o que nós aprendemos? Tão importante quanto o servo de Deus que se destaca, é também o servo de Deus que dá apoio para que o mesmo possa pregar o Evangelho. Muitas das vezes, nós, às vezes, sem querer, permitimos que hajam rivalidades entre nós. E Paulo vai falar depois aos Coríntios, porque vai haver uma rivalidade, não por parte dos pregadores, mas da própria igreja, que vai falar, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. E Paulo vai dizer, não, eu plantei, ele regou, mas quem faz crescer é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor. Todos nós estamos na mesma missão. Priscila e Áquila dão todo o suporte necessário para que esses pregadores preguem o Evangelho e almas se convertam, igrejas sejam fundadas. Nada nunca é menos importante na obra de Deus. Deus usa todos segundo os seus dons, segundo a sua vontade. Então, o serviço deles não é menos importante que o desses homens, porque esses homens só puderam fazer porque ali estavam eles dando suporte. Ali estavam eles abençoando, ali estavam eles ajudando. O pregador não é mais importante que o membro, nem nenhuma área será mais importante, porque o corpo vai
funcionando em conjunto. Aprove a Deus fazer assim. A igreja de Cristo Jesus trabalha em conjunto. A uns Deus deu um dom, a outros Deus deu outro dom, e esse dom complementará o outro. E assim Deus vai edificando a sua igreja, assim Deus vai crescendo a sua igreja, assim vai surgir a igreja de Corinto, assim vai surgir a igreja de Éfeso, assim o evangelho vai crescendo, assim esses pregadores vão levando o evangelho, e assim o reino de Deus vai se expandindo. O Espírito Santo conduzindo tudo em todos, como sempre o fez. Versículo 27, querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então ele era um mestre, Deus deu o dom a ele era um mestre. Ele lia todo o Velho Testamento e tinha uma sabedoria tão grande que o judeu vinha com o Velho Testamento e ele apontava, o livro de Hebreus todo, ele apontava, pegava ali, mas nós temos sumo sacerdote e vocês não têm. Isso aí aponta para Jesus Cristo Senhor. Ele tinha essa habilidade, Deus deu a ele esse dom, então ele era muito importante para quem? Para os crentes que estavam chegando. Ele começou a fazer o curso de membros da época, porque chegavam os judeus convertidos, que não entendiam nada, ele creu em Jesus, da mesma forma como nós, no início, a gente crê em Jesus, mas não sabia o que era Isaías, não sabia o que era Obadias, até hoje não sabia o que era Filemão, não tínhamos entendimento de nada, mas nós cremos nesse Jesus, nós sabíamos que ele era o nosso Salvador, mas precisava de quê? De professores, de mestres que nos doutrinassem e agora nos ensinassem, ou seja, nós éramos recém-nascidos e esses mestres vão nos ensinando e vão fazendo. Então, por isso que Paulo vai falar, se eu plantei, Apolo regou. Se eu trouxe a missão missionária, se eu preguei e vocês se converteram, Apolo chegou com ensino para vocês. Mas quem está por trás de tudo isso? Deus executando a sua obra, como sempre o faz e continuará fazendo. A obra de Deus não para. E louvado seja Deus, a obra de Deus não depende de nós. É isso que tem que nos dar coragem para fazer a obra de Deus, porque se dependesse de nós não ia dar certo. Mas não depende. Mesmo nas minhas debilidades, nas minhas falhas, nos meus medos, nas minhas inseguranças, Deus pode executar a sua obra através de mim, porque é Ele quem me capacita. Isso significa que eu não deva me esforçar? Óbvio que não, devemos dar o nosso melhor, mas sabendo que o nosso melhor só tem validade se o Deus Todo-Poderoso fizer que essa semente cresça. É Ele quem faz crescer. Eu jogo a semente, eu rego. É Ele quem faz crescer. E louvado seja Deus por isso. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque é olhando a Tua palavra através dos relatos dos Teus servos que nós vemos, Senhor, que ainda que um servo Teu se destaque, é a Tua mão de poder quem faz a diferença, Senhor. E, ó Deus, nós somos gratos por isso. Porque se o Senhor deixasse pela nossa própria força, nós não seríamos capazes. É Tu quem executa em nós, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Nada, Senhor, nada. Ó Deus, dá-nos a certeza que tudo o que acontece está dentro do Teu querer e da Tua vontade. Até mesmo as atribulações e perseguições vão conduzir a Tua igreja para os lugares que o Senhor o quer. E nesses lugares de perseguição e angústia, o Senhor fará ali as suas maravilhas, ó Deus. Senhor, a Tua igreja depende de Ti, ó Deus. Tira dos Teus servos, tira de nós toda arrogância e prepotência, ó Deus. Confiarmos nos nossos talentos, Senhor. Tira toda divisão, Senhor, de acharmos que a obra de um é maior que a obra de outro. Todos os dons e talentos vêm de Ti, Senhor. E em todos o Senhor opera maravilhosamente.
para a honra e glória do teu santo nome, o único nome digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Traz refrigério para as nossas almas, ó Deus, pois muitas das vezes estamos tão aflitos, ó Pai. Olhamos ao nosso redor e não vemos mais esperança. Olhamos para esse mundo, não vemos expectativas, ó Pai. Olhamos aqueles que estão ao nosso redor, e muitas das vezes com juízos cremos, ó Deus, que essas almas não têm mais jeito. Espírito Santo de Deus, traga calma aos nossos corações, traz refrigério, a certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor tem os seus eleitos, ó Deus. E, ó Pai, que a tua igreja continue pregando o teu verdadeiro evangelho, para que as tuas ovelhas ouçam a tua voz, Senhor, e voltem para o teu aprisco, ó Deus. Salva as tuas ovelhas, Senhor. Traga as tuas ovelhas para cá, ó Deus. E prepara-nos, ó Deus, para que possamos recebê-las, ensiná-las dentro da tua palavra, Senhor. Renova-nos, ó Deus. Que, ó Deus, não depositemos as nossas esperanças em governos humanos, não depositemos as nossas esperanças nesse mundo, ó Deus, pois sabemos que esse mundo jaz no maligno, Senhor. Mas que as nossas esperanças estejam no Rei de todo o universo, que não perdeu e jamais perderá o controle de todas as coisas. Em Ti, ó Deus, há o poder, e para Ti seja toda honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Oramos no santo nome de Cristo Jesus. Amém.